Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um resumo aqui sobre um livro aqui sobre a formação da Terra. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Vamos começar. Formação da Terra. Como o Sol e os planetas teriam se formado a partir de uma nebulosa primordial. No início, os tempos, a nebulosa está em rotação e dentro dela está os gases que se condensam. Mais tarde, as condensações periféricas transformam-se em planetas e a formação central vai a estrela conhecida que é o Sol. Originou o Sol. Ocorrem várias fases do gradativo, processo que teria levado da nebulosa primordial aos planetésios, em seguida desses pequenos corpos celestes, os planetas, os quais conhecemos hoje. Veremos agora alguns dos principais períodos geológicos pelos quais passou o nosso planeta até chegar aos dias atuais. Primeiro é o período arcaico, primeiro período da era geológica mais antiga, o pré-cambriana, ou proterozoica, que também é a mais extensa, desde a formação da Terra, mais ou menos 5 bilhões de anos, até 600 milhões de anos atrás. Imagine que nesse período a Terra estava formada por rochas incandescentes, recém-solidificadas, não havia nenhuma forma de vida, menos as conhecidas. Vamos falar um pouco sobre os vulcões, eles que são as principais ferramentas para a escultura do planeta. Como funciona? Corrente de convecção transforma magma fundido para cima, transporta, magma fundido para cima através do manto da Terra. Os pontos onde a crosta é pouco consistente, a pressão resulta da expansão de gases do magma que provoca uma erupção vulcânica. Se o magma for bloqueado por camadas subterrâneas de rochas sólidas, ao resfriar, consolida-se dentro da crosta terrestre a vários quilômetros de profundidade formas de rochas, formando as rochas intrusivas ou plutônicas, ou as rochas abissais. Como exemplo temos o granito, muito usado como componente do concreto, do cimento. Por outro lado, se o magma atingir a superfície da crosta terrestre, forma as rochas extrusivas ou vulcânicas ou efusivas, como vemos como exemplo, temos o basalto. Em seguida temos o movimento da crosta e a atmosfera terrestre, que ocorre de seguinte forma: após um processo inicial de aquecimento do núcleo central da Terra, líquido incandescente, reação aí, seguido por resfriamento, tornou-se a primeira crosta sólida. Por suas presas saem materiais incandescentes, magma, uma intensa atividade vulcânica, aumentando a quantidade de gás e vapor na atmosfera inicial, primordial, que é composta por hidrogênio, vapor d'água, molículo, metano, a princípio. O aparecimento dos primeiros organismos, sua evolução para a forma de vida cada vez mais organizada, e sobretudo a fotossíntese, que transforma o hidrogênio, o gás carbono, em oxigênio. Período aloquino, segundo período da era geológica mais antigo, pré-cambriano, ou proterozoica, 2 bilhões de anos atrás. Durante esse período surgiram as primeiras manifestações da vida, que há algas, fungos, alguns animais vertebrados, como protozoários, polípos, anelídeos, moluscos e outros. Próximo período cambriano, período da era paleozoica, que terminou há 490 milhões de anos. Os animais característicos desse período eram os trilobitas. A gente vai mandar algumas imagens aí ao longo do nosso canal aí. A vida aquática era muito intensa, existindo muitas águas, esponjas, crustáceos e vermes. Período siluriano, é o próximo. Terceiro período da era paleozoica, terminou há 400 milhões de anos. No mar havia corais, lírios, marinhos e crustáceos. O escorpião marinho nesse período atingia até 3 metros de comprimento. Próximo período devoniano. Quarto período da era paleozoica, terminou há 350 milhões de anos. Esse período foi muito importante para a evolução da vida. Nele surgiram os primeiros peixes, por isso também denominado Idade dos Peixes. Na superfície da Terra surgiram os primeiros vegetais, observando a extinção progressiva dos trilobitas, um peixe semelhante ao silicato,
melhor dizendo, foi um dos primeiros seres que deixou a água para conquistar a superfície da Terra. O próximo período carbonífero, que período era Paleozoico, que tem no ar 270 milhões de anos. Deve seu nome às grandes jazidas de carvão que atualmente são encontradas nas selvas que cresceram em zonas pantanosas, mais tarde aterradas, né? Onde se encontra o petróleo e outros derivados aí do carbono. Nesse período surgiram os anfíbios, animais que podem viver dentro da água ou na superfície da terra, semelhante ao sapo e outros. O Irípios era um enorme anfíbio que andava em terra firme com grande dificuldade. Nosso período Triássico, período da Era Mesozoica, terminou há 180 milhões de anos. Nas áreas altas cresciam cidáceas e coníferas primitivas. Fetos e juncos cobriam terras úmidas. Nesse período surgiram os répteis, alguns deles gigantescos. Os répteis então não eram como os atuais, né? Semelhante aos filmes de ficção aí. Ao longo do tempo, a anatomia desses animais começou a mudar, de modo que eles puderam deixar a sua moradia natural. A água e trocá-la pelo serviço da terra. Dentre esses animais destacava-se, melhor dizendo, o tiranossauro, que media 15 metros de comprimento e 6 metros de altura, semelhante aos filmes aí. Depois vem o período Jurássico, seguindo o período da Neozoica, Mesozoica, terminou há 135 milhões de anos. Nesse período surgiram animais voadores, né? Ainda semelhante aos répteis. As aves então surgiram não eram como os atuais, pareciam com os répteis, como já falamos. Ao longo do tempo, a anatomia desses animais começou a mudar, sendo a maior mudança as penas, né? Por assim de penas, como temos hoje nos animais, nas aves. A maior ave era o Archaeopteryx, período quaternário, segunda era da Cenozoica, a era atual. Começou há 1 milhão de anos, subdividido em duas épocas, o Piloceno, 1 milhão de anos, e o Holoceno, 11 mil anos, que marca o aparecimento da história humana. Nesse período, os animais gigantescos desapareceram, ocorreu glaciação, né, congelamento no hemisfério norte, e alguns dados sobre a Terra. A Terra possui diâmetro de cerca de 2.800 km. O seu interior é formado por duas regiões principais, o núcleo central, com aproximadamente aí 17 mil km de diâmetro, e o manto com 2.900 km de espessura, a crosta que tem cerca de 8 km, profundidade sobre o fundo do oceano, e não ultrapassa 48 km nas regiões continentais. Acredita-se que o núcleo seja rígido e compacto, mas não foi comprovado. O núcleo externo denso e viçoso, formado de líquido de ferro e níquel, todos aí com reação, que o pessoal acredita que são uma reação de explosões atômicas, radiação atômica. O manto, que ocupa 80% do globo terrestre, é formado por rochas graníticas e basálticas. Recobrindo tudo, fica a crosta, a única parte que a gente conhece, né, que é explorada diretamente. E assim, né, foi formada a nossa Terra, nosso planeta. Sua atmosfera permitiu o aparecimento de vida, como a concebemos, o animal e vegetais, e obedecendo às leis da mecânica celeste. A Terra se movimenta, os movimentos principais, a rotação e translação, entre outros, ao lado de milhões, milhares, bilhões de outros planetas, ou diferentes dela. Lembrando que no nosso hemisfério, melhor, na nossa Via Láctea tem planetas rochosos, planetas gasosos, né? A gente vai ver no tema aí. Valeu! Até a próxima dica. Origem da Terra, astronomia, geografia, tamo junto.